Se você quer conversar com alguém pessimista sobre o estatuto da produção audiovisual contemporânea, eu sou essa pessoa. Porque existe um grande caso a ser feito pelo argumento de que o cinema está morto, de que já foi a era da obra de arte audiovisual e que hoje em dia é a era do conteúdo, tem muito mais coisa sendo produzido, mas a vasta maioria dessas produções são medianas ou ruins. A premiação dos filmes, o Oscar, é tudo basicamente política e interesses. De vez em quando aparece alguma coisa interessante, apesar de tudo, que é o caso dessa série recente que a Netflix lançou, que é uma adaptação cinematográfica de uma importante trilogia de ficção científica dos últimos anos, O Problema dos Três Corpos, The Three Body Problem. E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Vai ser um tipo de vídeo que eu não faço há muito tempo, que é um vídeo de análise. Uma análise dessa série, uma análise filosófica dessa série, que nos dá muito a pensar. Então vamos nessa. O Problema dos Três Corpos é o primeiro livro de uma trilogia de ficção científica escrita pelo premiado autor chinês Cixin Liu, adaptada recentemente pela Netflix com os produtores de Game of Thrones, contando também com uma adaptação audiovisual chinesa anterior. Eu ainda não li os livros, então esta resenha tem como base somente a série de TV da Netflix. A história começa durante a Revolução Cultural na China, onde uma jovem física chamada Ye Wenjie testemunha a morte de seu pai, um cientista, por soldados durante a perseguição política. Foi um período marcado pelo medo e pela segregação, o que são temas recorrentes na série. Consumida pela desilusão com a humanidade, ela é recrutada para um projeto ultra-secreto que se comunica com uma civilização alienígena a cerca de 400 anos-luz de distância no sistema estelar Trisolares. Tal civilização passa por uma crise devido à instabilidade de seu sistema com 3 estrelas. Por sinal, há no título uma referência a um problema da física e da mecânica clássicas, o problema dos três corpos. Os Santi, nome desta civilização alienígena, embarcam em uma viagem interestelar em busca de um novo lar e descobrem a Terra e os humanos. Porém, os alienígenas alertam para Ye não responder de volta, pois tais alienígenas, se comunicando com ela na ocasião, parecem preocupados com uma possível extinção da humanidade se ela o fizer. Mas ela, desiludida com a humanidade, no meio da Revolução Cultural de Mao Tse-tung e pensando que a humanidade precisa ser salva de si mesma, efetua a comunicação. Esta decisão ecoa através do espaço e do tempo até um grupo de cientistas de Oxford no presente, Jim, Jack, Sol, Og e Will, forçando-os a enfrentar a maior ameaça à humanidade. Por sinal, estes personagens não são exatamente os mesmos do livro. No livro, os protagonistas do presente não se conhecem. E aqui, os produtores acharam que era importante introduzir um grupo interligado de protagonistas. A humanidade é confrontada com a ameaça iminente da invasão alienígena, levando cientistas, políticos e cidadãos comuns a lidar com questões de sobrevivência, ética e a natureza da civilização humana. É uma série que assume que o conhecimento que os alienígenas podem obter é o mesmo que nós podemos obter. A razão é uma só e as leis do universo são as mesmas. A nossa física é a mesma que a deles, levando em conta, é claro, as variantes de condições do sistema deles. Eu concordo com essa visão. Se existe vida inteligente em outros cantos do universo, ela será semelhante à nossa. Terá capacidade para pensamento abstrato e terá desenvolvido linguagem. E eu digo mais, provavelmente há sim vidas alienígenas inteligentes muito longe daqui, dados a vastidão do universo e o número de estrelas existentes. O problema para o encontro é justamente que a distância entre eles e nós deve ser abismal, dada a própria vastidão do espaço. Mas se houver um encontro com vida inteligente, é razoável dizer que os alienígenas também terão filosofia e ela não será muito diferente da nossa. Seria um prazer
dar um curso de introdução à filosofia alienígena aqui no canal. Imagina. Primeiro, mortes estranhas na comunidade científica perturbam a população. Com o tempo, descobre-se que os cientistas estavam sendo chantageados pelos alienígenas através de tecnologias que estão além da nossa compreensão. Uma delas é como um videogame, através do qual os alienígenas, interagindo por meio de personagens IA, recrutam humanos para colaborar com seu plano. Assim como os personagens que jogam utilizam nicknames de importantes filósofos e cientistas da história, como Copérnico, Galileu ou Francis Bacon. Porém, a série ganha muito mais interesse e profundidade quando a questão de se tratar de comunicação alienígena é consolidada no enredo. Portanto, permita-me avançar para abordar esta parte. A série é sobre a irracionalidade de seres racionais. Tanto nós quanto os alienígenas são seres inteligentes, com linguagem, ciência e tecnologias, mas movidos por paixões primitivas como o medo. Quando a inteligência britânica vê os humanos da seita devota aos Santi como uma ameaça, a solução imediata é assassinar todos em sua base naval. E isso é feito em um plano bem elaborado, utilizando a tecnologia de corte por nanofibra da cientista Olga, que carrega o fardo desse genocídio em sua consciência. Em uma cena, ela comenta que da última vez que cientistas tiveram recursos insanos, o resultado foi Hiroshima. Esta personagem é posta em um dilema moral a respeito de se ela deve ou não dar a tomadores de decisões poderosos o auxílio de sua ciência. E como Oppenheimer durante a Segunda Guerra Mundial, ela decide que sim, e se martiriza por isso. Quando os Santi percebem que os humanos são capazes da dissimulação, eles mudam de estratégia e param de se comunicar com os humanos. Também eles são movidos pelo medo. Isto ocorre em uma ótima e paradigmática cena. Os Santi se comunicavam com o líder humano da seita dos Santi na Terra apenas por meio do som ou de aparências de IA. O homem conta para seu senhor a história da Chapeuzinho Vermelho e como o lobo tenta enganá-la, passando-se pela avó. E a partir de um espanto com o uso da dissimulação por parte do personagem do lobo, o uso da comunicação com palavras falsas, os Santi se sentem ameaçados pelos humanos e se retraem, algo totalmente imprevisível por parte do líder da seita, que jamais poderia imaginar que uma mera história infantil poderia causar esse tipo de reação e revelação sobre a sua própria espécie para uma espécie alienígena. No entanto, uma crítica precisa ser feita. Soa estranho que os Santi tenham orquestrado toda essa teia de manipulações e chantagens e, ao mesmo tempo, preservado tal ingenuidade com relação à dissimulação. Como pode ser o caso de eles não saberem o que é a mentira, se eles tramaram tudo aquilo? Uma vez que faltam 400 anos para a chegada dos Santi, os mesmos preveem que a este tempo a humanidade os terá ultrapassado em conhecimento e tecnologia. E aqui vale um comentário sobre a noção de progresso. Se nós formos acreditar na noção de progresso, a gente precisa entender que os Santi, eles não são tão mais avançados assim, pelo menos eles não são mais avançados moralmente, porque eles reagem com a mesma irracionalidade e segregação e violência a partir de um medo primitivo. Então, se eles fossem mais morais do que nós, eles não teriam esse tipo de reação e prontidão para declarar uma guerra. Então eu acho que isso é interessante de lembrar os espectadores, que aqui não se trata apenas de uma crítica à humanidade, demonstrando a sua irracionalidade, mesmo por trás da ciência. Não, é também uma reflexão sobre como que o progresso não basta ser apenas um progresso de conhecimento empírico da realidade, mas precisa também constituir um progresso moral. Os Santi declaram guerra aos humanos, chamando-os de insetos e sabotando a sua ciência e percepção da realidade com truques de tecnologia avançada através dos sófons, o minúsculo recurso de alta tecnologia que eles conseguiram enviar para a Terra por ele praticamente não conter massa, de modo que ele pudesse viajar muito rápido através do espaço. Com os sófons,
os Santi conseguem espiar cada movimento dos humanos e ficar sempre à frente. Então a humanidade organiza um plano de defesa planetária e elege 3 pessoas para serem os barreiras, aqueles que vão elaborar estratégias, mas não vão contar para ninguém até a hora de agir, pois o único lugar seguro para os planos é dentro de sua própria mente, uma vez que os Santi não podem ler mentes. Um dos barreiras é o nosso personagem Saul Durand, um físico jovem e pouco experiente que se vê nesta posição sem aparente motivo. Como o arquétipo do herói mitológico, ele recusa a posição, mas ninguém o leva a sério, pois pode ser uma estratégia de manter seus segredos como barreira contra os Santi, que escutam tudo. E ele não consegue contornar este destino. Um fanático tenta assassiná-lo com um tiro de sniper, mas ele sobrevive por usar roupa à prova de balas. Depois, Saul demanda falar com o atirador pessoalmente. Quando questionado, o atirador diz que fez isso em nome do Senhor, isto é, presumivelmente, o Santi que se comunica com os humanos. Então o atirador tentou assassinar um homem que ele não conhece a favor de um alienígena que ele não conhece. Por quê? Por medo. E esse é o comportamento típico de um fanático, um comportamento que está profundamente associado ao dogmatismo religioso. É exatamente assim que os chamados fundamentalistas islâmicos se comportam, embora eu pense que o termo fundamentalista aqui é um eufemismo, pois o problema está no próprio livro do Alcorão. Como defendeu David Hume em História Natural da Religião, a religiosidade nasce do medo e da esperança, paixões primitivas do ser humano na natureza. Freud afirmou algo parecido em O Futuro de uma Ilusão, isto é, que a religiosidade moderna parte do desamparo e da necessidade de um pai protetor que ambiguamente também é uma figura de temor, assim como na infância. A religiosidade no mundo moderno é caracterizada por Freud como um modelo infantil, e os fanáticos da série se referem aos Santi justamente como o Senhor, como essa figura ambígua, que é ao mesmo tempo um pai protetor e uma figura que suscita o temor. Assim como na religião cristã, por exemplo, Jesus Cristo é referido também como o Senhor ou o Pai, e é, segundo o cristão, necessário ser um temente a Deus. Uma das partes mais interessantes do enredo é o plano de enviar o cérebro de Will, um amigo de Jin, Og e Sol, que tem câncer terminal, em uma sonda para ser recebida pelas frotas dos Santi no espaço. Eles conseguem congelar o cérebro dele, de modo que ele pode, com a tecnologia Santi, ser reativado e estudado no futuro, com ou sem o envolvimento de um novo corpo. Isto é uma estratégia para que os Santi possam conhecer os humanos mais profundamente e apaziguar as relações com eles, assim como possibilita que um ser humano, ou o que restou de um, possa aprender mais sobre os Santi e, no melhor dos casos, retransmitir esse conhecimento aos humanos. Uma estratégia muito estranha, mas estamos falando de ficção científica, afinal. É sensível à maneira como a série aborda uma questão clássica da filosofia da mente. Somente o Will pode saber como é ser o Will. Somente um ser humano pode saber como é ser um ser humano. Assim como somente um morcego pode saber como é ser um morcego. Não importa o quanto nós, humanos, saibamos cientificamente sobre a natureza e comportamentos dos morcegos. Como argumentou o filósofo Thomas Nagel em seu clássico ensaio Como é ser um morcego, a qualidade de ser alguma coisa não pode ser conhecida por quem não tem essa experiência. A isso os filósofos chamam de qualia. Por mais que escutem todas as nossas conversas e dominem e ultrapassem nossa ciência, os Santi não possuem a qualia de ser humano e nem nunca vão possuir. Eles não podem saber ultimamente como é ser um ser humano. Antes da execução do plano, é dada a Will a oportunidade de recusar, uma vez que é a sua vida que está em jogo. Ele já ia morrer em alguns meses, mas a aceitação do plano implica uma morte imediata, com possibilidade de ressuscitação no futuro remoto por alienígenas. É mais um dilema moral. Will deve aceitar ou recusar o plano. Do ponto de vista utilitarista, que defende que deve-se promover o maior bem para o maior número de pessoas, ele deve aceitá-lo, pois consiste em uma chance
de salvar a humanidade da opressão ou extinção. Por outro lado, isso pode ter consequências terríveis apenas para ele próprio, a princípio, uma vez que, dando certo, ele pode virar uma cobaia dos Santi, uma consciência desprovida de corpo e sujeita a estados inimagináveis. Este ponto também suscita reflexão sobre o problema da identidade pessoal, que eu abordei em detalhes neste outro vídeo do canal. Se a operação for bem sucedida e o cérebro de Will poder ser descongelado e reativado com a tecnologia Santi, ainda se tratará de Will? Ou será outra pessoa? Se houver continuidade psicológica entre as experiências de Will antes do plano e depois do plano, quando seu cérebro for, digamos, reativado e inserido em um corpo de prótese, segundo John Locke, será sim a mesma pessoa, pois para Locke, o que determina isso é a continuidade psicológica. Mas, se não tiver continuidade psicológica, apenas um cérebro humano funcionando sem memórias, então, segundo a teoria de Locke, seria outra pessoa, uma nova pessoa. Entretanto, a estratégia falha e a sonda com o cérebro de Will sai de rota por uma contingência e vaga pelo espaço. Wade, o líder da inteligência britânica, sussurra algo no ouvido da cientista Jean, que trabalhou na física da operação, mas o que ele diz é omitido do público. Podemos supor que, talvez, o desvio fizesse parte do plano secreto de Wade, de modo a enganar os Santi. Apesar da falha do plano, a temporada termina com uma nota otimista sobre a resiliência e perseverança dos insetos, que permanecem presentes mesmo quando seres maiores e superiores fazem de tudo para se livrar deles. Um dos personagens secundários usa essa metáfora para incentivar Jean depois do aparente fracasso de seu plano na luta contra os Santi, que se dirigem aos humanos como insetos, como uma maneira de intimidá-los e subjugá-los, assim como os opressores da Revolução Cultural de Mao Tse-tung se referiam aos seus opositores e à população que não partilhasse de sua ideologia. Há nisto tudo também, é claro, uma ferida no ego da humanidade e da crença na ciência, mostrando seus limites e equívocos ficcionalmente, mas nada que grandes obras de arte de ficção científica já não tivessem feito antes, como o clássico Solaris, que contou com a adaptação de Andrei Tarkovsky. A série explora temas complexos como a física quântica, filosofia e sociologia, enquanto mergulha em um mundo repleto de intrigas políticas, conspirações e dilemas morais e existenciais que nos dão a pensar sobre o nosso próprio tempo. Eu vou ficando por aqui porque o tempo que eu tenho para preparar os meus vídeos do canal é muito mais limitado do que eu gostaria para abordar todas as nuances e toda a complexidade dessa série. Mas eu conto com você para contribuir dando prosseguimento às reflexões aqui nos comentários, trazendo a sua opinião, os seus insights e o que você leu, o que você pode acrescentar conosco a respeito dessa produção e dessa trilogia de ficção científica. O que você acha que podemos esperar ver na segunda temporada? Você já leu os livros? Comente aqui embaixo, o engajamento ajuda muito o canal a crescer. A propósito, eu gostaria de lembrar que eu também sou escritor e autor de ficção científica e que o meu primeiro romance, Indesejáveis, está disponível para pré-venda no site da editora Ópera Editorial. Acontece que eu preciso vender pelo menos 30 exemplares na pré-venda para que o livro saia do papel, ou melhor, para que ele vá para o papel. Então, se você puder, eu gostaria muito de contar também com a sua colaboração adquirindo um exemplar através do link na descrição. Já imaginou se um planeta fosse uma entidade inteligente capaz de responder às ações dos humanos e até de expulsá-los? Pouco antes de uma doença misteriosa assolar a população humana de Novara, cientistas levantaram esta hipótese de que a mesma seria causada pelo próprio planeta, que quer se livrar destes parasitas alienígenas, que depois de destruírem a civilização na Terra, se instalaram em Novara. Cabe a Estela, uma sobrevivente brasileira, transportar um chip que pode conter respostas e soluções para uma base científica remota. Se você gosta de Philip K. Dick, Isaac Asimov, Ursula Le Guin, romances como Aniquilação e Solaris, você vai gostar provavelmente de Indesejáveis.
Garanta já pelo link na descrição e me marque no Instagram quando o seu exemplar chegar. Muito obrigado! Aqui vai o meu agradecimento para os membros do canal. Até a próxima, pessoal! E obrigado pelo seu apoio constante.